A babá ligou para o milionário e disse com voz trêmula: "Senhor, as gêmeas sumiram." Ele largou tudo e correu para casa. E quando chegou lá, descobriu algo tão inesperado que mudou completamente a forma como via sua própria família e a própria vida. O telefone tocou como um tiro no silêncio da sala de reuniões. Ricardo Silva nem olhou para a tela. Durante as negociações com investidores de Singapura, qualquer som era um inimigo. Um investimento de 25 milhões de dólares pendia por um fio, e ele não podia se dar ao luxo de se distrair nem um pouco. Mas o telefone tocou de novo, e mais uma vez. Quando pela quarta vez a tela se iluminou com o nome Lúcia Babá, Ricardo sentiu um aperto no estômago. Lúcia nunca ligava durante o horário de trabalho. Nunca. "Me deem licença um instante", disse aos investidores em inglês, mantendo a voz profissionalmente controlada, embora o coração já acelerasse. "Alô?", atendeu virando-se de costas para a mesa de conferências. "Senhor Ricardo." A voz de Lúcia tremia como folha ao vento. "Senhor Ricardo, eu não sei como dizer isso." Ricardo apertou o celular com força. Ao fundo, ouvia as conversas baixas dos investidores, provavelmente se perguntando se a empresa brasileira valia mesmo o tempo deles. "O que aconteceu, Lúcia?" "Fala claro." "As gêmeas, Laura e Luana, elas..." A mulher engoliu em seco com dificuldade. "Senhor, as gêmeas sumiram." O mundo de Ricardo parou por uma fração de segundo. As palavras em português de Lúcia, que escaparam no pânico, soaram como uma sentença. As gêmeas haviam sumido. Sem pensar duas vezes, Ricardo largou o telefone na mesa, bem na frente dos investidores atônitos. "Senhores, tenho que encerrar. É uma emergência familiar." O Sr. Lin, o principal negociador, ergueu as sobrancelhas. "Sr. Silva, entendemos que imprevistos acontecem, mas estamos falando de 25 milhões de dólares. Ricardo já juntava os papéis da mesa. 25 milhões de dólares ontem era a coisa mais importante da sua vida. Agora soava como números abstratos. "Minhas filhas valem mais do que qualquer dinheiro", disse, sem olhar para o grupo. "Minha secretária marca um novo encontro com vocês." Saiu da sala, deixando para trás o negócio mais importante da sua carreira e um grupo de empresários asiáticos confusos. No elevador, ligou de novo para Lúcia. Ela atendeu no primeiro toque. "O que exatamente aconteceu? Quando foi a última vez que você as viu?" "Não, por volta das 2 da tarde, quando elas voltaram da escola. Estavam brincando no quarto, como sempre. Às 4, fui ver se queriam um lanche da tarde, e o quarto estava vazio. Pensei que talvez tivessem ido para o jardim, mas..." Lúcia falava rápido, de forma caótica, a respiração ofegante. "Mas o que, Lúcia?" "Nos armários faltam roupas. As mochilas delas sumiram. E aquelas malas pequenas que ganharam no aniversário?" Ricardo saiu disparado do estacionamento do prédio comercial com seu Porsche preto. O motor respondeu na hora, mas nem aquela potência acalmava a tempestade na sua cabeça. "Menininhas de 7 anos não fogem de casa sozinhas. Alguém as levou." "Mas por que levaria as malas delas?" O telefone tocou de novo. Desta vez, um número desconhecido. Ricardo Silva atendeu secamente. "Bom dia, aqui é o delegado Oliveira, da Delegacia de Polícia. Recebemos um boletim de ocorrência sobre o desaparecimento de crianças. Já estou indo para casa. 20 minutos. Sr. Silva, o senhor tem alguma suspeita? Houve alguma ameaça contra a sua empresa? Inimigos nos negócios?" Ricardo acelerou, passando pelos outros carros, como se fossem obstáculos parados. Inimigos nos negócios? Ele tinha vários, mas ninguém seria louco o suficiente para... Ou seria? Na cabeça dele, começaram a passar rostos. Carlos Mendes, seu ex-sócio, com quem se separou em termos nada amigáveis 2 anos atrás. Empresas concorrentes que perderam licitações. Investidores que ele recusou, mas eram suas filhinhas de 7 anos. Laura com seu sorriso tímido e as perguntas infinitas sobre tudo. Luana com sua energia e determinação para ser a primeira em tudo. O único que ele realmente tinha na vida, além da empresa.
Quando chegou à sua mansão nos arredores de São Paulo, em Alphaville, 2 carros de polícia já estavam na portaria. A visão fez suas pernas tremerem. Isso era sério de verdade. Lúcia o esperava na entrada, os olhos vermelhos de tanto chorar. Pelo ombro dela, ele via os policiais revistando o jardim. Encontraram algo? Lhe perguntou, embora no fundo temesse a resposta. Lúcia balançou a cabeça, mas nos olhos dela brilhava uma faísca estranha. Senhor Ricardo, o delegado quer falar com o senhor. Não é o que o senhor pensa. Não é sequestro. O delegado Oliveira era um homem mais velho, com cabelos grisalhos e um olhar calmo que denunciava anos de experiência. Estava na sala de Ricardo, com um bloco de notas no colo e uma expressão estranhamente tranquilizadora. Senhor Silva, vamos nos sentar, disse gentilmente. O que eu tenho para lhe contar pode ser surpreendente. Ricardo não conseguia ficar parado. Andava pela sala como um animal selvagem na jaula, a camisa social já amassada, a gravata frouxa. Delegado, onde estão minhas filhas? Quem as levou? Vocês já têm alguma pista? Senhor Silva, o delegado ergueu a mão para acalmá-lo. Suas filhas não foram sequestradas. Elas foram encontradas. Ricardo parou como se tivesse levado um soco. O coração batia tão forte que ele achou que ia explodir. Onde? Estão seguras? Podemos ir buscá-las? No Rio de Janeiro, com a sua ex-esposa Juliana Silva. E sim, estão seguras. O delegado deixou a informação pairar no ar por um instante. Ricardo sentiu o mundo girar ao seu redor. Rio de Janeiro, Juliana, como assim? Não entendo, disse por fim, caindo pesado na poltrona. Juliana mora no Rio, mas por que as meninas foram para lá? Como elas chegaram lá? Lúcia, que até então ficara em silêncio, deu um passo à frente. Senhor Ricardo, a polícia checou as câmeras da rodoviária. As meninas compraram passagens de ônibus para o Rio, sozinhas. Elas tinham dinheiro. Sozinhas? Ricardo olhou para ela como se falasse grego. Isso é impossível. São crianças de 7 anos. O delegado virou a página do bloco. Senhor Silva, eu já conversei com a sua ex-esposa. Pelo que ela contou, as filhas apareceram na casa dela ontem à noite. Estavam cansadas, mas determinadas. Disseram que planejavam isso há meses. Ricardo sentiu seu mundo de certezas desmoronar em pedaços. Suas filhinhas obedientes, que todo dia iam para a escola, faziam lição com Lúcia e ligavam para ele em horários marcados, planejando uma fuga. Deve ser um engano, disse por fim. Crianças dessa idade não fogem de casa. Algo deve tê-las assustado, alguém as incentivou. Lúcia sentou ao lado dele, o rosto misturando preocupação com algo que parecia culpa. Senhor Ricardo, elas me perguntavam sobre a mamãe, com frequência. Queriam saber por que a mamãe não podia vir mais vezes, por que elas não podiam ir para lá mais do que um fim de semana por mês. Isso é acordo da justiça, respondeu Ricardo mecanicamente. Juliana concordou com essas condições. Talvez ela tenha concordado, interveio o delegado com delicadeza. Mas as crianças claramente não estavam felizes com isso. Ricardo se levantou de novo. Mas desta vez os passos eram mais lentos, mais pensativos. Na cabeça dele, as últimas semanas começaram a se encaixar. Luana, que estava estranhamente quieta nas conversas semanais por telefone. Laura, que parou de contar sobre a escola com o entusiasmo de antes. Quanto elas tinham guardado? Perguntou de repente para Lúcia. Como? Estou perguntando quanto dinheiro do mesada elas puderam juntar. Para comprar as passagens de ônibus para organizar tudo isso. Lúcia trocou um olhar com o delegado. O senhor dá R$ 20 por semana para elas de mesada, disse por fim. Mas elas nunca gastavam nada. Luana dizia que estavam poupando para algo especial. Ricardo sentou de novo, desta vez mais pesado. Suas filhas planejavam a fuga para a mãe há meses, talvez anos. E ele não notara nada. Senhor Silva, o delegado fechou o bloco. O senhor quer ir buscá-las no Rio? Eu falei com a Juliana. Ela espera sua ligação. Ricardo pegou o celular, mas a mão tremia. Juliana. Não falavam há mais de 3 meses, desde o último processo na justiça sobre pensão alimentícia. As conversas deles sempre eram curtas, práticas.
frias. Agora ele tinha que ligar para ela e agradecer por cuidar das próprias filhas dele, que fugiram para ela porque claramente não estavam felizes com ele. Discou o número. Ela atendeu no segundo toque. Ricardo? A voz dela era suave, mas com uma preocupação perceptível. Juliana? Como elas estão? Tudo bem? Estão seguras. Dormindo agora. Ricardo, a gente precisa conversar. Vou buscá-las. Chego em 3 horas. Não, disse ela com firmeza. Não hoje. Elas precisam descansar. E você precisa de tempo para pensar no que aconteceu. Ricardo sentiu a raiva ferver dentro dele. Juliana, como sempre, tentando ditar as regras. São minhas filhas, Juliana. Tenho o direito de buscá-las agora. Claro que tem direito. A voz dela permaneceu calma. Mas elas pediram para ficar aqui até amanhã. Querem falar com você, mas primeiro precisam dormir e se recuperar. Ao fundo, Ricardo ouviu uma voz baixa. Laura dizia algo para a mãe. O que ela está dizendo? Perguntou na hora. Um silêncio breve. Diz que não quer voltar para São Paulo amanhã, que quer ficar aqui mais tempo. Ricardo sentiu algo se quebrar dentro dele. Não raiva, não frustração. Algo bem mais profundo e doloroso. A estrada para o Rio nunca pareceu tão longa para Ricardo. Cada quilômetro trazia mais perguntas sem resposta. Cada placa de estrada lembrava o quanto ele se afastara das filhas. O piloto automático do seu BMW de luxo funcionava perfeitamente, mas ele se sentia um estranho na própria vida. Ligou para o escritório 3 vezes. Na primeira, a secretária disse que os investidores de Singapura foram embora sem assinar o contrato. Na segunda, soube que Carlos Mendes, seu vice, assumira todas as reuniões dele para o resto da semana. Na terceira, simplesmente desligou ao ouvir o mesmo tom compassivo. Posso ajudar em algo nessa situação familiar? Situação familiar. Como se as filhas fossem algo que atrapalha o funcionamento normal. Quando chegou no Rio, era já o final da tarde. O endereço que Juliana dera levava a um bairro nos subúrbios da cidade, longe do centro, longe dos apartamentos de luxo que ele lembrava dos tempos em que estavam juntos. Casinhas simples com jardinzinhos, ruas estreitas, crianças brincando nos quintais. A casa de Juliana era modesta, uma construção de 2 andares de tijolos vermelhos com um quintalzinho na frente. Ricardo estacionou o BMW reluzente e ficou um tempo só olhando para aquela casa comum, quieta, tão diferente da mansão em São Paulo, com piscina, jardim de inverno e alarme sofisticado. Antes que pudesse bater na porta, ela se abriu. Juliana apareceu. Por um momento, nenhum dos dois disse nada. Juliana parecia diferente, o cabelo mais curto, mais natural. Vestia um vestido simples e um cardigã, que pareciam caseiros, confortáveis. Sem maquiagem, sem joias que usava nos eventos de negócios antigamente. Parecia mais jovem. E mais serena. Ricardo, disse por fim, dando um passo para o lado. Entra. A casa por dentro era acolhedora e iluminada. As paredes tinham quadros simples, principalmente paisagens do Rio. Na sala, havia um piano antigo, não o grande instrumento de concerto que tinham em São Paulo, mas um pianinho modesto, que parecia usado e amado. Onde elas estão? Perguntou na hora. Lá em cima, montando um quebra-cabeça. Dá mais um tempinho para elas, tá? Primeiro a gente conversa. Juliana indicou o sofá para ele. Sentou-se de frente na poltrona perto do piano. Entre eles, uns 2 metros de espaço, mas Ricardo se sentia separado por um abismo. Me conta como isso aconteceu, disse. Tudo, desde o começo. Juliana suspirou, entrelaçando as mãos no colo. Elas ligaram para mim por volta das 8 da noite de ontem. Ouvi a voz da Laura pelo interfone. No começo pensei que era brincadeira, mas aí vi elas pela janela. Estavam na calçada com as mochilas, pareciam cansadas, mas determinadas. O que elas te disseram? Que planejavam isso desde a Páscoa. Luana me mostrou um caderninho, onde anotavam os horários dos ônibus, preços das passagens, o caminho da rodoviária até aqui em casa. Ricardo, elas usaram os celulares que você deu para checar o mapa do Rio no Google. Ricardo sentiu o mundo balançar de novo.
Os celulares que ele dera para segurança viraram ferramenta da fuga delas. Por que não me contaram nada? Se eu soubesse que estavam infelizes, e você saberia? Juliana o interrompeu com gentileza, mas na voz havia um ressentimento antigo. Quando foi a última vez que conversou com elas mais de 10 minutos? Quando foi a última vez que perguntou como elas se sentem? E não só o que fizeram na escola. Ricardo abriu a boca para protestar, mas as palavras não vieram. As conversas com as filhas eram mesmo sempre curtas, focadas em coisas práticas. Se fizeram a lição, se foram boazinhas com Lúcia, se precisavam de algo para a escola no dia seguinte. Eu achava que isso bastava, que eu dava tudo que elas precisavam. Você dá coisas para elas, Ricardo. Casa, roupas, escola, aulas extras. Mas quando foi a última vez que simplesmente ficou com elas? Sem celular, sem computador, sem coisas importantes. Juliana se levantou e foi até a janela. Dali dava para ver o quintalzinho dos fundos, com um balanço e uma caixa de areia. Elas sentem sua falta, disse baixinho. Mas sentem falta do pai que lembram de antes. Daquele que construía castelos de blocos com elas, e não do que compra as brincadeiras mais caras e acha que isso resolve. Naquele momento, ouviram passos na escada, leves, mas decididos. Luana apareceu na sala primeiro, com a cabeça erguida e aquele olhar que Ricardo conhecia bem, quando a filha já decidira algo e nada a parava. Oi, pai, disse simplesmente. Atrás dela veio Laura, mais tímida, com um livro apertado contra o peito. Ricardo se levantou rápido, sem saber se devia abraçá-las ou primeiro dar uma bronca pelo que fizeram. No fim, se agachou para ficar na altura delas. Meninas, por que não me disseram que queriam ver a mamãe mais vezes? A gente podia ter conversado. Luana e Laura se olharam cúmplices. Era aquele olhar de gêmeas que sempre significava que tramavam algo. Porque você nunca tem tempo para conversar, pai, disse Luana direto. Sempre diz, a gente fala depois. E o depois nunca chega. Laura assentiu. E a gente queria ficar mais tempo com a mamãe. Não só um fim de semana por mês. Aqui é diferente. Como diferente? Perguntou Ricardo, embora temesse a resposta. Aqui a mamãe não tem reuniões do telefone durante o almoço. E a gente pode brincar no quintal sem medo de estragar o gramado. E a mamãe toca piano pra gente antes de dormir, disse Laura baixinho. Ricardo olhou para Juliana. Ela tocava piano para elas. Quando foi a última vez que ele fez algo assim? Quando leu uma história para dormir, em vez de mandar Lúcia fazer? Pai, Luana se aproximou. A gente pode ficar aqui mais um pouco? A mamãe disse que pode, se você concordar. E ali, naquela salinha com o piano usado e móveis simples, Ricardo Silva entendeu que era um estranho na própria vida. Ricardo sentava numa cafeteria pequena, perto da casa de Juliana, olhando pela janela, as pessoas correndo para os seus afazeres. O café dele já tinha esfriado fazia tempo, mas ele nem tocara nele. Na cabeça, um caos. As palavras das filhas, o olhar de Juliana, a consciência da própria falha como pai. Ficar no Rio mais tempo. As filhas queriam ficar ali mais tempo. E ele tinha que voltar para São Paulo, para casa vazia, para a empresa que acabara de perder o maior negócio do ano por causa dele. O telefone tocou. Carlos. Ricardo, onde você está? Os investidores estão furiosos. O Lin diz que foi falta de profissionalismo. Carlos, interrompeu. Minhas filhas fugiram de casa. Estou no Rio. Um silêncio. Fugiram? Meu Deus, que horror, mas estão bem, né? Você as achou? Sim, estão com a Juliana. Olha, preciso de uns dias. Uns dias. Ricardo, estamos em crise. Os clientes estão perguntando se garantimos estabilidade. O conselho quer uma reunião. Você não pode sumir agora. Ricardo fechou os olhos. Uma semana atrás, aquelas palavras o fariam pular no carro e correr de volta para São Paulo. Agora soavam como o barulho de outro mundo. Se vira por uns dias. Você é vice-presidente por um motivo, mas Ricardo desligou. Quando voltou para casa de Juliana, flagrou uma cena estranha. Luana sentava à mesa da cozinha, explicando para Laura um jogo de cartas complicado, enquanto Juliana preparava o jantar. Era tão normal, caseiro, aconchegante. Pai!
Laura correu para ele. A mamãe está nos ensinando a jogar buraco. Quer entrar na partida? Ricardo olhou para Juliana. Ela só deu de ombros. Não lembro das regras, disse sinceramente. Então aprende. Luana puxou a mão dele para a mesa. A mamãe diz que quando era pequena, o avô ensinava a ela todos os jogos de cartas brasileiros. Avô. O pai de Juliana, que morrera 3 anos antes. Ricardo se lembrava dele como um homem caloroso, paciente, que sempre tinha tempo para as netas. Diferente dele. Na hora seguinte, ensinaram ele a jogar buraco. Luana era uma professora paciente, mas determinada. Laura ria dos erros dele, mas não com maldade, com alegria, como se fosse a coisa mais engraçada do mundo. Juliana observava com um sorriso suave, às vezes dando uma dica de jogada melhor. Depois do jantar, uma sopa simples de feijão com macarrão, mas saborosa, as meninas subiram para tomar banho. Ricardo e Juliana ficaram sozinhos na cozinha. Obrigado, disse por fim, ajudando a arrumar a mesa. Por quê? Por cuidar delas, por ser uma mãe melhor do que eu sou pai. Juliana largou o pano de prato e olhou para ele. Ricardo, eu não sou melhor que você. Eu só tenho mais tempo. E talvez prioridades diferentes, repetiu com amargura. Você tem razão. Minhas prioridades são lucros, negócios, construir um império. E as necessidades delas, os sentimentos delas, ficavam no fim da lista. Juliana sentou de frente para ele. Lembra como a gente se conheceu? Perguntou de repente. Claro que lembrava. Um concerto beneficente, ela tocando Chopin. Ele era um programador jovem e ambicioso, começando a empresa. Ela era aluna de conservatório, pianista brilhante com sonhos de carreira grande. Você foi incrível aquela noite, disse baixinho. Tocava a balada número 1, não conseguia tirar os olhos de você. E você me disse depois que queria mudar o mundo da tecnologia. Que criaria algo que ajudasse as pessoas a se comunicarem melhor, a se conectarem apesar da distância. Ricardo sorriu com amargura. E criei sistemas de comunicação, plataformas sociais, apps, tudo para que as pessoas se conectem. Irônico que eu perdi o contato com minhas próprias filhas. Você não perdeu, disse Juliana gentilmente. Elas estão aqui. Querem passar tempo com você, mas de um jeito diferente. Não como CEO, que checa se tudo vai conforme o plano, mas como pai. Naquele momento veio a voz de Luana de cima. Mamãe! Papai! Podem subir? A gente quer mostrar uma coisa para vocês. Lá em cima, no quartinho que servia como hóspede, mas agora era o abrigo temporário das meninas, Laura e Luana prepararam uma apresentaçãozinha. Luana lia trechos de um livro, uma história sobre uma menina que viajava no tempo. Laura ilustrava com desenhos de giz de cera em folhas grandes. É a nossa própria história, explicou Luana séria. Sobre uma menina que queria mudar o passado para a família ficar junta de novo. Ricardo sentiu a garganta apertar. Suas filhas, por aqueles meses todos, sonhavam em ter a família junta de novo. E ele só pensava em manter o negócio e dar estabilidade financeira para elas. É linda, disse quando acabaram. Posso ficar e ouvir o final amanhã? As meninas se olharam, depois para a mãe. Pode ficar o tempo que quiser, pai, disse Laura baixinho, mas com uma condição. Qual? Que você fique de verdade com a gente. Sem celular, sem computador. Com a gente. Ricardo olhou para a filha. Aquela menininha esperta que lhe deu uma condição melhor que qualquer contrato de negócios. Prometo, disse. E pela primeira vez em anos, pretendia cumprir. Quando as meninas dormiram, Ricardo e Juliana sentavam na sala num silêncio estranho, mas não desconfortável. Ele pensava no quanto a vida dele saíra dos trilhos. Ela olhava pela janela para o entardecer quieto no rio. Juliana, disse por fim. Você me perdoa um dia? Ela olhou surpresa. Por quê? Por escolher a empresa em vez de você. Por quando você precisava de apoio na carreira, eu só pensava nos meus projetos. Por virar um pai de quem as próprias filhas fogem. Juliana demorou para responder. Por fim, suspirou. Ricardo, eu já te perdoei. Faz tempo.
Agora é você que precisa se perdoar. Ricardo acordou no sofá desconfortável da sala de Juliana, com dor no pescoço e uma sensação estranha de paz que não sentia há anos. Pela janela entrava a luz suave da manhã, e da cozinha vinha cheiro de café e vozinhas baixas das meninas. Quando desceu, flagrou Laura e Luana à mesa, com tigelinhas de mingau. Juliana estava de costas, preparando café na cafeteira simples, tão diferente da máquina profissional em São Paulo, que custava mais que o aluguel mensal daquela casa. "Bom dia, dorminhoco", disse Luana sorrindo. "A mamãe disse que não podíamos te acordar, porque adultos precisam dormir mais que crianças." "Mentira", rebateu Ricardo, sentando à mesa. "Ah, são as crianças que precisam de mais sono. Eu só não dormia tão bem faz tempo." Era verdade. Na mansão de São Paulo, no colchão caríssimo, no quarto climatizado com isolamento acústico, ele dormia superficialmente, acordando de noite pensando em problemas da empresa. Ali, nas molas velhas daquele sofá, dormiu como criança. Juliana pôs uma xícara de café na frente dele. Nem perguntou como ele gostava. Lembrava depois de tantos anos. "Forte, sem açúcar, com um pouquinho de leite." "As meninas querem te mostrar uma coisa hoje", disse. "Mas primeiro a gente precisa conversar sobre coisas práticas." Ricardo assentiu. A realidade dos negócios não sumia só porque ele descobrira a alegria de ser pai. "Quanto tempo você pode ficar?" perguntou direto. "Não sei", respondeu sincero. "Ontem eu pensava no máximo 2 dias. Hoje, não tenho certeza. Sua empresa? O Carlos pode cuidar por um tempo. É um bom vice." Parou. "Talvez até melhor do que eu pensava." Juliana assentiu, mas nos olhos havia preocupação. "Ricardo, elas não podem viver na incerteza constante. Se você vai fazer parte da vida delas, tem que ser de verdade. Não aparecer e sumir dependendo do que rola no trabalho." "Eu sei", disse baixinho, "mas ainda não sei como fazer isso. A empresa é tudo o que construí nos últimos 15 anos. E elas são tudo o que a gente tem há 7 anos, rebateu Juliana. Não havia acusação na voz, só um fato. Luana os interrompeu, correndo para a mesa com uma folha na mão. "Pai, olha, é o plano do nosso dia." "Eu que fiz." Na folha, um cronograma colorido, 9 horas, café da manhã com o pai. 10 passeio no parque. 12 museu. 14 almoço na casa da tia Wanda. Seu brincar de montar com blocos. 18 jantar. 19 ler antes de dormir. Tia Wanda? E perguntou Ricardo, olhando para Juliana. "Minha vizinha. As meninas adoram ela." Eu pensei que talvez você quisesse conhecê-la." Ricardo engoliu em seco. Juliana construíra ali uma nova vida, uma nova família. Pessoas que supriram a ausência dele. As horas seguintes foram como um sonho. Passeio no aterro do Flamengo, os parques ao redor do centro do Rio. As meninas corriam entre as fontes e ele, pela primeira vez em anos, não checava o celular a cada 5 minutos. Até tentou desligá-lo, mas Luana notou. "Não precisa desligar, pai", disse sábia. "Só não atende quando tocar." No museu, numa galeria pequena de arte moderna que Laura escolhera, Ricardo descobriu que a filha tinha um senso incrível de cores e composição. Ficava diante de cada quadro mais tempo do que ele jamais passara na frente de qualquer arte na vida. "Esse eu gosto", disse, apontando uma composição abstrata em azuis e roxos. "Parece música." "Música?" "Num tipo quando a mamãe toca Chopin à noite. Triste, mas bonito." Ricardo olhou para Juliana. Ela desviou o olhar. Tia Wanda se revelou uma senhora miúda e enérgica, com mais de 70, que recebia as meninas como netas próprias. O apartamento dela era cheio de cheiros de comida caseira e flores frescas. "Então, é esse o famoso pai", disse, olhando Ricardo de cima a baixo. "As meninas falam muito de você." Ricardo se sentiu como um adolescente sendo apresentado aos pais da namorada. "Só coisas boas, espero", disse incerto. "Coisas variadas", rebateu tia Wanda sorrindo. "Mas hoje você parece diferente das histórias delas.
No almoço, bifes à milanesa que tinham gosto de infância dele. Ricardo conversou pela primeira vez em anos com alguém que não sabia nada da empresa, dos sucessos, do dinheiro. Tia Wanda só se interessava se ele era um bom pai para as meninas. Elas são espertas, disse em certo momento, enquanto as meninas brincavam na varanda. Mas também sensíveis. Precisam de estabilidade. Eu tento dar isso para elas, respondeu. Estabilidade não é dinheiro, rapaz. É presença. É a certeza de que quando precisarem do pai, o pai vai estar lá. De volta à casa de Juliana, enquanto as meninas montavam um castelo de blocos, o celular de Ricardo tocou pela 10ª vez no dia. Desta vez, o conselho. Ricardo, precisamos falar urgente, disse o presidente do conselho, João Pereira. A situação está saindo do controle. Sobre o quê? E o Carlos convocou uma reunião extraordinária. Diz que a empresa precisa de liderança estável, que sua situação familiar afeta a capacidade de gerir. Ricardo sentiu o sangue fugir do rosto. Carlos, seu vice de confiança, que ele mesmo escolhera e promovira. O homem a quem confiara a empresa por uns dias. Quer dizer o quê? Ele pediu para ser nomeado presidente. Temporariamente, é claro. Enquanto Ricardo não resolve seus problemas pessoais, Ricardo olhou para as meninas, que com Juliana montavam torres de blocos coloridos. Luana mostrava para Laura como fazer uma ponte entre duas construções. Estavam felizes. Pela primeira vez em meses, realmente felizes. E a empresa dele, a obra da vida dele, era atacada pelo homem em quem mais confiava. Quando vai ser a votação? Perguntou. Amanhã. Ricardo, você precisa estar aqui. Sem você, sem mim, o quê? O Carlos assume o controle? É possível. Ricardo fechou os olhos. Era o momento da escolha. Empresa ou filhas. Não dava para ter as duas. Ou talvez pudesse achar um terceiro caminho. Naquela noite, Ricardo não pregou o olho. Sentava na cozinha de Juliana, com o laptop na frente, tentando entender o que rolava na empresa. Carlos sistematicamente contatava os membros do conselho, apresentando preocupações com a estabilidade da liderança. Os e-mails que Ricardo lia eram em linguagem corporativa, mas a mensagem era clara. Ricardo Silva perdera o controle das prioridades. Às 3 da manhã, ouviu passos leves na escada. Juliana desceu para a cozinha, enrolada num cardigã velho. Não consegue dormir? Perguntou, sentando de frente para ele. O Carlos está tentando tomar minha empresa, disse direto. Amanhã tem votação do conselho. Juliana assentiu, como se esperasse algo assim. E o que você vai fazer? Não sei. Se eu voltar agora, talvez consiga salvar a empresa. Mas aí, olhou para as escadas onde as meninas dormiam. Aí viro de novo o pai que promete e some. E se ficar? Perco tudo o que construí em 15 anos. O Carlos assume, o conselho me tira e eu fico no zero. Juliana pegou a mão dele. O toque era quente, reconfortante. Ricardo, você quer mesmo essa empresa? Quer tê-la ou sente que precisa tê-la? A pergunta o pegou de surpresa. Ninguém nunca perguntara isso. Nem ele mesmo. É minha identidade. Ricardo Silva, CEO da Visão Tech. Sem isso, quem eu sou? Pai da Laura e da Luana. Ex-marido de uma mulher que ainda se preocupa com você. Um cara que sabe jogar buraco e montar castelos de blocos. Ricardo sorriu triste. Isso não paga as contas, mas pode bastar para ser feliz. Na manhã seguinte, as meninas sacaram na hora que algo estava errado. Ricardo estava distraído no café, checando o celular o tempo todo, as respostas curtas e mecânicas. Pai, você tem que voltar para São Paulo? Perguntou Laura baixinho. Ricardo olhou para ela, para os olhinhos grandes e tristes, iguais aos de Juliana. Talvez por um dia. E depois volta? Não sei, filha. É complicado. Luana largou a colher do mingau. Adultos sempre dizem que é complicado quando não querem fazer algo. As palavras dela doeram como faca. Ricardo abriu a boca para se defender, mas percebeu que ela tinha razão. Sempre que não queria passar tempo com elas, dizia que a situação era complicada. Escutem, disse, largando o celular na mesa. Tenho um problema no trabalho. Sério?
Se não voltar agora, posso perder a empresa. Isso quer dizer que você vai ficar pobre? Perguntou Luana prático. Não pobre, mas vou ter menos dinheiro. Isso não importa, disse Laura com simplicidade que o surpreendeu. O importante é você ficar com a gente. Ricardo sentiu os olhos marejarem. Suas filhinhas de 7 anos entendiam algo que ele não conseguira em toda a vida. Às 10, João Pereira ligou. Ricardo, onde você está? A votação é em 1 hora. Sem você, o Carlos tem maioria. João, me diz na real, a empresa precisa de mim todo dia? Ou precisa de alguém que tome decisões estratégicas boas, mas não viva no escritório? Um silêncio. É uma pergunta difícil, Ricardo. Mas, na real, o Carlos pode ser um bom gerente operacional, mas não tem sua visão, não tem seu tino para prever tendências. E se eu trabalhasse remotamente? Parte do tempo de lá do Rio? Do Rio? Ricardo, você tá bem? Depois da conversa, Ricardo sentou com Juliana na varanda, vendo as meninas brincarem no quintal. Luana ensinava Laura a fazer coroas de flores de dente de leão. Era paciente, concentrada, como uma professorinha. Tenho uma ideia, disse por fim. Mas é loucura. Fala. E se eu não precisar escolher entre empresa e família? E se eu mudar o jeito que a empresa funciona? Juliana olhou intrigada. A pandemia mostrou que dá para trabalhar remoto. A tecnologia que criamos permite isso. Posso liderar a estratégia de qualquer lugar. As coisas operacionais o Carlos cuida. E ele vai topar? Não, por isso é loucura. Eu teria que convencer o conselho que sou um CEO melhor trabalhando parte remoto do que o Carlos no escritório o dia todo. Juliana ficou quieta um momento. E se não der certo? Daí perco a empresa. Mas pelo menos saberei que tentei achar um terceiro caminho. Às 2 da tarde, Ricardo entrou no carro, mas não foi para São Paulo. Foi para o centro do Rio, para um hotel com internet boa e sala de conferências profissional. Alugou por 2 horas. Às 3h15, quando o conselho se reuniu em São Paulo, Ricardo se conectou por vídeo. Na tela via rostos surpresos dos membros e o sorriso triunfante de Carlos. Senhores, começou calmo. Entendo que estão preocupados com minha ausência. Gostaria de apresentar uma proposta de novo modelo de gestão. Nos 40 minutos seguintes, apresentou a visão de uma empresa onde decisões estratégicas se baseiam em dados e análise, não em presença constante no escritório. Falou de empresas tech que adotaram modelos híbridos e aumentaram a produtividade. Mostrou plano de relocação parcial de departamentos para outras cidades, incluindo o Rio. Essa cidade tem potencial tech, disse, mostrando estatísticas sobre universidades e startups cariocas. Custos menores, mais acesso a talentos. Poderíamos abrir uma filial que... Ricardo, interrompeu Carlos, tudo isso soa bonito, mas a verdade é que desde que você foi para o Rio, a empresa parou. Clientes insatisfeitos, projetos atrasados. Quais projetos? Perguntou Ricardo calmo. Carlos hesitou. A plataforma social para o Banco Nacional está pronta há 1 semana. Só espera a aprovação do cliente. O app para o Logística Trans está em testes no cronograma. Ricardo via Carlos se irritando cada vez mais. Sabia que o vice se preparara para o golpe há semanas, talvez meses, mas não esperava que Ricardo lutasse. Senhores, disse Ricardo, olhando direto para a câmera. Dou minha palavra que serei um CEO melhor com equilíbrio na vida do que fui trabalhando 18 horas por dia. Peço 3 meses para provar isso. A votação empatou, 3 por Ricardo, 3 por Carlos. O voto decisivo era de João Pereira. Ricardo, disse o presidente do conselho após um silêncio longo. Você tem 3 meses. Mas se não funcionar, eu mesmo peço demissão. Quando voltou para a casa de Juliana, as meninas já dormiam. Ela o esperava na sala. E aí? Perguntou. Tenho 3 meses para provar que dá para ser bom pai e bom CEO ao mesmo tempo. Juliana sorriu. Acho que isso basta para o começo. 3 semanas depois, Ricardo sentava num escritório pequeno que alugara no centro do Rio, olhando relatórios financeiros. Os números eram bons, até ótimos,
A produtividade da equipe subira 12%. Clientes satisfeitos com a rapidez nas respostas. Custos operacionais caíram com a relocação parcial. Mas Carlos não desistia. Todo dia trazia novas questões urgentes que exigiam presença pessoal do presidente em São Paulo. Toda decisão era questionada, todo sucesso minimizado. Ricardo sabia que o vice contava com ele ceder à pressão e voltar para o modelo antigo. O telefone tocou. Carlos de novo. Ricardo, precisamos conversar. Cliente da Alemanha quer reunião pessoal. Amanhã, em São Paulo. Qual cliente? Urban Indústrias Mayer. Contrato de 10 milhões de euros. Ricardo franziu a testa. Não lembrava de empresa com esse nome. Carlos, chequei nossa base de clientes. Não existe Indústrias Mayer. Silêncio. É um cliente novo. Acabamos de contratar e já querem reunião com o presidente? Estranho. Ricardo, você não confia em mim? Boa pergunta. Confiava? Um mês atrás diria sim, sem pestanejar. Agora, manda os documentos. Contrato, perfil da empresa, toda a correspondência. Eu vejo e decido. Não tem tempo para burocracia. A reunião é amanhã. Ricardo desligou, sentindo a frustração crescer. Depois ligou para Fernanda, sua assistente em São Paulo. Fernanda checa todos os novos contratos da última semana, especialmente firmas alemãs. Uma hora depois, ela retornou. Senhor Ricardo, não existe Indústrias Mayer, nem reuniões marcadas para amanhã. Ricardo fechou os olhos. Carlos mentia. Para quê? Para atraí-lo de volta a São Paulo? Para mostrar ao conselho que não dava para gerir de longe? Quando voltou para a casa de Juliana à tarde, flagrou uma cena incomum. Na sala, um homem elegante de terno conversava com Juliana. As meninas sentavam no sofá, parecendo incertas. Ricardo. Juliana se virou para ele com tensão clara na voz. É o senhor Roberto Almeida, do Conselho Tutelar. O coração de Ricardo parou um instante. Bom dia, disse o senhor Almeida, estendendo a mão. Recebemos uma denúncia sobre as condições de guarda das crianças. Que denúncia? Dano de Santos. Anônima. Alguém alega que as crianças estão sendo negligenciadas, vivendo em instabilidade, que o pai está com elas sem autorização formal da mãe. Ricardo olhou para Juliana. O rosto dela estava pálido. Isso não é verdade, disse calmo. Sou pai delas. Tenho guarda compartilhada plena. Claro, mas a denúncia diz também que você abandonou obrigações profissionais, que a empresa está com problemas financeiros, que não pode garantir estabilidade para as crianças. Ricardo sentiu tudo ferver dentro dele. Era Carlos. Quem mais saberia tantos detalhes da situação dele? Senhor Almeida, Juliana adiantou-se. Podemos falar a sós? Enquanto conversavam na cozinha, Ricardo sentou com as meninas. Pai, esse senhor vai nos levar? Perguntou Laura baixinho. Não, filha. Ninguém vai levar vocês para lugar nenhum. Mas você vai ter que voltar para São Paulo. Luana olhava com olhos suplicantes. Ricardo abraçou as duas. Escutem com atenção. Alguém está tentando nos separar. Alguém que não entende que família é o principal. Mas eu não vou deixar isso acontecer. Uma hora depois, o senhor Almeida saiu, deixando um relatório de visita e promessa de acompanhamento da situação. Juliana estava nervosa, Ricardo furioso. Quem poderia ter denunciado? Perguntou ela. O Carlos, respondeu sem hesitar. Meu vice. O que está tentando tomar a empresa? Mas como ele saberia da nossa situação? Ricardo pensou. Quem na empresa sabia onde ele estava? Quem tinha acesso ao calendário pessoal, às ligações dele? Fernanda, disse de repente. Minha assistente. O Carlos deve tê-la pressionado, tirado informações dela. Naquela noite, com as meninas dormindo, Ricardo e Juliana sentavam na sala, planejando a defesa. Tenho que voltar para São Paulo, disse Ricardo. Pelo menos por uns dias. Resolver com o Carlos botar ordem na casa. E as meninas? Talvez pudessem ir comigo? Ver a casa delas, a escola. Juliana balançou a cabeça. Ricardo, elas têm medo. Nessas semanas se sentiram seguras aqui. Se você as tirar agora, então o que eu faço? Fico aqui e deixo o Carlos destruir tudo? Ou talvez... Juliana hesitou.
Talvez eu pudesse ir com você? Ricardo olhou surpreso. Você? Como mãe das crianças. Como testemunha de que você é um bom pai. Como alguém que te apoia. Era a primeira declaração assim desde o divórcio. Ricardo sentiu um calor no peito. Mas sua vida aqui... Ricardo, a gente precisa finalmente trabalhar em equipe. Por elas, apontou para as escadas. Não dá mais para lutar separadamente com problemas que nos afetam a todos. Na manhã seguinte, Ricardo ligou para o Carlos. Estou voltando para São Paulo, por 2 dias. Prepara relatório de todas as ações da última semana. Ótimo! Sabia que você ia entender... Carlos, interrompeu com tom gelado. Há quanto tempo nos conhecemos? Da faculdade. 20 anos. Bom, porque como amigo mais próximo, você vai ser o primeiro que eu olho nos olhos quando perguntar se foi você que denunciou minhas filhas para o conselho tutelar. Um silêncio longo e carregado. Ricardo, do que você está falando? Mas na voz dele já se ouvia o nervosismo. Te vejo amanhã, Carlos, e é melhor que tenha uma ótima explicação. Quando desligou, Juliana olhava para ele com mistura de admiração e preocupação. Tem certeza que é boa ideia? Confrontar assim? Não, algumas batalhas precisam ser de frente, respondeu Ricardo. E essa é pela futuro da nossa família. O retorno a São Paulo foi estranho. Ricardo dirigia, Juliana ao lado. Pela primeira vez em 3 anos, iam juntos para algum lugar. As meninas ficaram com tia Wanda, que prometeu ler contos brasileiros e ensinar a fazer brigadeiro. Tem certeza do que está fazendo? Perguntou Juliana, quando passaram pela placa São Paulo 50 quilômetros. Não, respondeu sincero. Mas não posso deixar o Carlos destruir nossa família em nome de tomar a empresa. Juliana ficou quieta um momento. Ricardo, posso te dizer uma coisa? Algo que não falei por anos? É claro, eu nunca te odiei, nem no divórcio. Eu estava brava, decepcionada, destruída, mas nunca te odiei. Eu odiava essa empresa. Odiava o que você virava por causa dela. Ricardo apertou o volante com mais força. Juliana, me deixa acabar. Essas semanas no Rio, eu vi o homem de quem me apaixonei. Aquele que ria de bobagens, que conversava horas sobre tudo e nada. Aquele que... Parou. Aquele que o quê? Perguntou baixinho. Aquele que sabia amar algo além do próprio sucesso. O prédio da Visão Tech parecia o mesmo de sempre, de vidro, moderno, imponente, mas quando Ricardo entrou com Juliana, se sentiu um estranho. Os funcionários olhavam curiosos. O ex-marido com a ex-esposa. Alguns lembravam Juliana dos tempos em que ela fazia parte daquele mundo. Fernanda, a assistente, correu para eles com o rosto nervoso. Senhor Ricardo, não esperava o senhor hoje. O senhor Carlos está na sala de reuniões com a diretoria. Que diretoria? Perguntou seco. Toda a diretoria convocou reunião especial. Disse que o senhor autorizou. Ricardo e Juliana trocaram olhares. Carlos agia rápido. Onde eles estão? Sala A, mas Ricardo já ia para o elevador. Juliana atrás. Quando abriu a porta da sala de reuniões, viu uma cena que fez seu sangue ferver. Carlos estava à cabeceira da mesa apresentando um slide. Na tela, o título Plano de Estabilização da Empresa, Proposta de Nova Liderança. Todos os rostos se viraram para ele. Carlos empalideceu. Ricardo, disse com um sorriso largo e falso. Não esperava. Pensei que você estivesse no Rio. Pois é, respondeu Ricardo entrando na sala. Continuando a apresentação, Carlos. Quero saber o que planejava na minha ausência. João Pereira, presidente do conselho, parecia constrangido. Ricardo, o Carlos disse que você sabia dessa reunião. O Carlos diz muita coisa ultimamente, rebateu Ricardo, sentando na sua cadeira à cabeceira. Algumas até verdadeiras. Carlos tentou retomar o controle. Já que você está aqui, talvez ouça minhas propostas. É pelo bem da empresa. Bem da empresa, repetiu Ricardo. Não, sim, vamos falar do bem da empresa. Mas primeiro vamos falar das indústrias Meyer. Carlos congelou. Do quê? Da firma alemã que ia se reunir comigo ontem.
do contrato de 10 milhões de euros, da firma que pelo visto nem existe. O silêncio na sala era ensurdecedor. Os diretores olhavam de Ricardo para Carlos. Deve ter sido erro de comunicação, disse Carlos, mas a confiança dele rachava. Erro de comunicação, assentiu Ricardo. Tipo o erro de comunicação com o Conselho Tutelar, que recebeu denúncia anônima de negligência com minhas filhas. Carlos abriu a boca, mas nada saiu. Ricardo se levantou, apoiando as mãos na mesa. Senhores, sabem que nos últimos 3 semanas a produtividade da nossa empresa subiu 12%? Que os custos operacionais caíram 8%? Que a satisfação dos clientes está no nível mais alto da história? Mostrou na tela relatórios reais que preparara antes de vir. Sabem que meu experimento remoto trouxe 3 novos contratos e 2 propostas de parceria? Carlos tentou interromper. Ricardo, tudo isso soa lindo. Mas a verdade é que não dá para gerir empresa sentado no rio brincando de família feliz. Foi demais. Ricardo se aproximou tanto de Carlos que todos na sala sentiram a tensão. Escuta bem, Carlos. Te conheço há 20 anos. Você era amigo quando eu não tinha nada. Eu te ajudei quando sua primeira empresa faliu. Te dei emprego quando ninguém queria. Mas isso, apontou para o slide de Carlos, é traição. Eu só estou tentando salvar a empresa. Não, você está tentando destruir minha família para tomar minha empresa. Isso são coisas bem diferentes. Ricardo se virou para o conselho. Senhores, vou ser claro. Carlos Mendes não pode mais trabalhar aqui. Nem como vice, nem no conselho, nem como funcionário. Quebrou as regras básicas de lealdade e honestidade. Isso é ridículo. Mas para ter sucesso, explodiu Carlos. Você não pode me demitir por discordar de você. Posso te demitir por mentir, manipular e tentar destruir minha família, respondeu Ricardo calmo. E é o que estou fazendo. João Pereira se levantou. Ricardo, são acusações graves. Você tem provas do que disse? Ricardo acenou para Juliana. Ela se aproximou da mesa e pôs documentos ali. É o relatório da visita do Conselho Tutelar, disse calma. A pessoa que fez a denúncia anônima sabia detalhes da vida pessoal do Ricardo, que só quem está no círculo próximo dele no trabalho acessa. Pode ser coincidência, disse Carlos desesperado. Pode, concordou Ricardo. Mas chequei os logs do sistema. Alguém do seu computador acessou meu calendário pessoal nos dias antes da denúncia. Alguém do seu computador checou o endereço da Juliana na base de contatos da empresa. Carlos desabou na cadeira. Sabia que fora pego. Ricardo, a empresa é tudo que eu tenho. Quando vi você largando ela por esse passado, Juliana adiantou-se. Você fala das minhas filhas como passado? Eu não quis dizer isso. Eu sei exatamente o que quis dizer, disse Ricardo. E é por isso que você não trabalha mais aqui. Meia hora depois, Carlos saía do prédio com uma caixa de coisas. O conselho apoiou Ricardo por unanimidade, chocado com o que vira. Ricardo e Juliana sentavam no gabinete dele, olhando pela janela para São Paulo. Isso quer dizer que você volta para o Vida Antiga? E perguntou ela baixinho. Ricardo balançou a cabeça. Quer dizer que eu começo uma vida nova. Uma em que dá para ser bom empresário e bom pai ao mesmo tempo. Uma em que não preciso escolher entre sucesso e felicidade. Juliana sorriu. E se não der certo? Vai dar, respondeu convicto. Porque agora eu sei o que é realmente importante. 2 meses depois, no escritório pequeno no Rio, Ricardo olhava os melhores resultados trimestrais da história da empresa. O time remoto funcionava mais suave que nunca. Clientes encantados com a rapidez, custos caíram 15%. Deveria estar feliz, deveria comemorar, mas algo estava errado. Juliana notou primeiro. No jantar, enquanto as meninas contavam do dia na nova escola carioca, Ricardo estava distraído, checando o celular o tempo todo, respostas mecânicas. Pai, você está ouvindo? E perguntou Luana com leve irritação. Claro, filha. Você estava contando do
do espetáculo da escola. Não, estava contando que a Laura tem um namoradinho novo, disse Luana com um sorriso maroto. Não é verdade, protestou Laura corando. O João é só amigo. Ricardo olhou para as filhas como se as visse pela primeira vez em semanas. Laura tinha um corte novo, franja mais curta, que a fazia parecer mais velha. Luana usava uma pulseirinha que ele não notara antes. Desculpa, disse baixinho. Minha cabeça estava em outro lugar. Depois do jantar, com as meninas fazendo lição, Juliana sentou de frente para ele com uma xícara de chá. O que está acontecendo, Ricardo? Nada. Tudo vai ótimo. Empresa prosperando, meninas felizes. E você está infeliz. Não era pergunta, era afirmação. Ricardo olhou surpreso. Por que eu estaria infeliz? Tenho tudo o que queria. Tem mesmo? Juliana se levantou e foi para a janela. Lá fora caiu uma chuvinha fina e as luzes do rio se refletiam no vidro molhado. Ricardo, você sabe mesmo o que quer? Não para a empresa, não para as meninas. Para você? A pergunta o pegou. Quando for a última vez que pensara no que ele queria? Quero que as meninas sejam felizes. Isso é o que quer como pai. E como homem o que quer. Ricardo ficou em silêncio longo. Por fim suspirou. Não sei. Nos últimos 15 anos só quis sucesso. Agora tenho, mas não basta. Não. E não entendo por quê. Juliana voltou para o lugar. Talvez porque sucesso não é fim em si, é meio para o fim. E você nunca pensou no que esse meio te leva. No dia seguinte, Ricardo saiu para um passeio pelo Rio, pela primeira vez em meses, sem celular, sem e-mails, sem pensar na empresa. Só andava pelas ruelas do centro histórico, observando as pessoas. Numa cafeteria pequena no Lapa, sentou perto de um senhor mais velho que lia um livro e fazia anotações nas margens. Leitura interessante? Não, perguntou Ricardo, quando o homem largou o livro. Muito, respondeu o outro sorrindo. É biografia do Chopin. Fascinante como um homem pode ser imortal pela arte dele. O senhor é músico? Era. Agora sou professor de música aposentado. E o senhor? Ricardo hesitou. Não tenho certeza de quem sou. O homem sorriu. É um bom começo. A maioria acha que sabe quem é e por isso nunca evolui. Conversaram 1 hora. Sobre música, vida, o que dá satisfação verdadeira. Quando Ricardo voltou para casa, tinha mais perguntas que respostas na cabeça. Naquela noite, as meninas se preparavam para o espetáculo da escola. Luana ia tocar flauta um pedacinho de Mozart, Laura recitar um poema de Vinícius de Moraes. Ele observava o preparo delas, com que paixão, que empenho. Pai, você vai no nosso espetáculo? Perguntou Laura. Claro, respondeu o automático. E vai prestar atenção de verdade? Não como da última vez que estava lá, mas a cabeça no computador? Ricardo sentiu como um tapa. A filhinha de 7 anos via o que ele não queria admitir. Que estava presente fisicamente, mas o espírito em outro lugar. Laura, posso te dizer uma coisa? A menina assentiu. Vou não só ouvir. Vou ouvir tanto que vou decorar cada palavra do seu poema para sempre. Laura sorriu. Bom, porque é um poema sobre amor. A mamãe diz que quando se ama alguém de verdade, se lembra de todos os detalhes. Naquela noite, Ricardo demorou para dormir. Pensava na vida dele, nas escolhas, nas coisas perdidas na corrida pelo sucesso. Pensava em Juliana, que fora sua melhor amiga e agora era... O quê? Mãe das filhas? Colega de casa? Ou poderia ser mais? Por volta da meia-noite levantou e desceu para a cozinha. Juliana sentava à mesa com o laptop. Não consegue dormir? Perguntou ela. Penso, respondeu sentando de frente. No quê? Na gente. No que estamos fazendo. Se isso faz sentido. Juliana fechou o laptop. Ricardo, você se arrepende de ter ficado no Rio? Não, mas estou entendendo que fugir dos problemas não resolve os problemas. Que problemas você está falando? Ricardo respirou fundo, de não saber ser feliz. Sei ser eficiente, ser rico, até ser bom pai quando me concentro, mas não sei simplesmente ser. Juliana estendeu a mão e tocou a dele de leve. Talvez porque você tenta ser feliz pelo roteiro de outro.
Pelo roteiro do sucesso, do pai ideal, do ex-marido perfeito? Qual é o meu roteiro? Eu não sei. Mas acho que está na hora de você escrevê-lo. Naquele momento ouviram passos na escada. Luana desceu para a cozinha, esfregando os olhos. Por que não dormem? Perguntou. Estamos conversando, respondeu Juliana. Sobre o quê? Ricardo e Juliana se olharam. Sobre como ser feliz, disse Ricardo sincero. Luana sentou entre eles. É simples. Faz as coisas que gosta com as pessoas que ama. E se não sabe o que gosta? Perguntou Ricardo. Luana deu de ombros. Aí tenta coisas diferentes até achar o que dá alegria. Ricardo sorriu. A filhinha de 7 anos dera a solução que ele buscava há meses. Você tem uma filha esperta, disse para Juliana. A gente tem uma filha esperta, corrigiu ela gentilmente. E ali, Ricardo entendeu que a palavra a gente soava como a música mais bonita do mundo. O espetáculo da escola rolou num auditório pequeno da escolinha carioca. Ricardo sentava na primeira fileira, celular guardado fundo no bolso, toda a atenção na cena. Quando Laura subiu com o poema de Vinícius o Pato, a voz tremia de emoção, mas cada palavra saía clara, cheia de sentimento. Quando acabou, Ricardo foi o primeiro a se levantar e aplaudiu tanto que Laura corou. Depois veio Luana com a flauta. A interpretação de Mozart era simples, mas sentida. Ricardo sentiu lágrimas nos olhos. São minhas filhas, sussurrou para o pai de outra criança ao lado. Minhas meninas. Depois do espetáculo, voltando para casa, Luana pegou a mão dele. Pai, você está orgulhoso da gente? Tão orgulhoso que mal respiro, respondeu sincero. E a gente pode se orgulhar de você? Perguntou Laura baixinho. Ricardo parou na calçada. A pergunta foi como um raio. Como assim, filha? Mas as crianças na escola contam dos pais. Quem é médico, quem é bombeiro, quem é professor. E eu digo que meu pai tem empresa de computador, mas não sei se isso é importante. Juliana ouvia a conversa tensa. Laura, isso é importante para você, que seu pai faça algo importante? Não sei, deu de ombros. Mas queria saber por que você faz. O que te dá com isso? Ricardo se agachou na frente dela. Sabe de uma? Eu também queria saber. No dia seguinte, Ricardo tomou a decisão que mudou tudo. Fechou o laptop, largou o celular e passou o dia inteiro fazendo só o que dava prazer. Cozinhou almoço com as meninas. Passeou com Juliana pelo Corcovado. Ouviu ela tocar piano à noite. E pela primeira vez em anos, se sentiu em paz. Juliana disse quando as meninas foram dormir. Preciso te dizer uma coisa. Ela se virou do piano. Fala, acho que quero mudar a empresa. Não vender, não fechar. Mudar o propósito dela. Como assim? Quero que ela ajude famílias a ficarem juntas. Que a tecnologia una as pessoas, não as separe. Quero fazer algo de que a Laura e a Luana se orgulhem. Juliana sorriu. Parece plano de um homem que finalmente sabe o que quer. Talvez, respondeu Ricardo. Mas tem mais uma coisa que quero. O quê? Ricardo se aproximou. Quero tentar de novo. Com você, com a gente. Não como ex-casal morando junto pelas crianças. Mas como pessoas que podem se apaixonar de novo. Juliana olhou longo para ele. Ricardo, sei que é complicado. Sei que te magoei no passado. Mas esses meses mostraram que sem você e as meninas, a vida não tem sentido. E se não der certo? Se virarmos estranhos de novo? Bitte! Aí pelo menos tentamos. E se der, talvez criemos algo mais bonito que o que tínhamos antes. Juliana fechou os olhos um instante. Preciso de tempo para pensar. Tem todo o tempo que precisar, respondeu Ricardo. Mas queria que soubesse que finalmente sei o que é mais importante. E são vocês três. 3 semanas se passaram num silêncio estranho. Juliana era educada, mas se distanciava de conversas, além do dia a dia com as meninas. Ricardo tentava não pressionar, mas cada dia sem resposta era como mel escorrendo devagar. Focou no trabalho, na nova visão da empresa. O time de programadores em São Paulo ficou cético no começo com a ideia do app Pontes Familiares, uma plataforma para ajudar famílias na comunicação e tempo juntos.
Mas quando Ricardo começou a contar sua própria história, de como tecnologia pode unir em vez de separar, o entusiasmo cresceu. Não é só mais uma rede social, explicava numa videochamada com o time. É uma ferramenta que ajuda famílias a ficarem unidas, mesmo com distância ou tempo. João Pereira, presidente do conselho, foi cauteloso. Ricardo, ideia bonita, mas é rentável? Famílias vão pagar por isso? Nem não pagam pela app, respondeu Ricardo. Pagam pelo tempo juntos. Pelas memórias que a gente ajuda a criar, o projeto tomava forma. Funções simples, mas pensadas. Calendários compartilhados com coisas para fazer em família, álbum de fotos com comentários de todos, sistema de desafios familiares, tarefas pequenas para fazerem juntos, mesmo de longe. Mas a inspiração real veio das meninas. Numa noite, enquanto Ricardo trabalhava no laptop, Luana se aproximou com uma folha. Pai, fiz uma lista para você. Que lista? Coisas que a gente pode fazer juntos quando você está triste depois do trabalho. Na folha, escrito em letra de criança: 1. Fazer coxinhas. 2. Ler livros em voz alta. 3. Construir casinhas de almofadas. 4. Ouvir a mamãe tocar piano. 5. Contar o melhor do dia um para o outro. Ricardo sentiu a garganta apertar. Luana, essa é a lista mais bonita que já ganhei. A gente pode botar na sua app? Ela perguntou. Para outras crianças ajudarem os pais a serem felizes. E assim nasceu a função principal das pontes familiares. Uma biblioteca de ideias criada pelas próprias famílias, pras famílias. Juliana observava as mudanças em silêncio. Via Ricardo conversando com as meninas, ouvindo ideias delas, incluindo no pensamento sobre o futuro. Via o homem que finalmente entendera que sucesso de verdade não é números no balanço, mas sorrisos nos rostos dos que ama. O ponto de virada veio num domingo de manhã. Ricardo preparava o café, as meninas ajudavam a pôr a mesa. Juliana desceu e flagrou a cena que parecia de cartão postal familiar. Só que ela não atuava nela. Mamãe! Gritou Laura. O pai aprendeu a fazer tapioca como a tia Wanda. Prova! Juliana sentou à mesa e Ricardo pôs o prato na frente dela. A tapioca era perfeita, fininha, dourada, cheirando a queijo. Quando aprendeu isso? Perguntou. Na semana passada. A tia Wanda disse que todo homem tem que saber fazer tapioca que lembre as crianças de casa. Juliana olhou surpresa. Tia Wanda, a ex-sogra dele, o homem que via visitas aos pais dela como perda de tempo, agora aprendia voluntariamente com uma senhora mais velha a ser melhor pai. Depois do café, as meninas correram para o quintal e eles ficaram sozinhos à mesa. Ricardo, disse baixinho, pensei no que você me disse. O coração de Ricardo parou um instante. E acho que tive medo de acreditar que você podia mudar. Por todos esses anos eu tinha certeza que sempre ia ter algo mais importante para você que a gente. E agora? Juliana olhou pela janela para as meninas brincando no quintal. Agora vejo um homem que largou o maior negócio da vida para estar com as filhas que precisavam dele. Vejo um pai que aprende a fazer tapioca porque quer que as filhas se sintam amadas. Vejo um cara que muda a empresa inteira para fazer algo que importa. Ricardo prendeu a respiração. Juliana, mas tem uma coisa que preciso, interrompeu ela. Preciso saber que se formos família de novo, vai ser família de verdade. Não você e as meninas, mas eu como extra. Mas nós 4 juntos. O que precisa para eu provar isso? Juliana sorriu pela primeira vez em semanas. Tempo e mais uma coisa. O quê? Quero que você aprenda a tocar piano. Ricardo olhou surpreso. Piano? Mas sim, pra gente tocar juntos. Para as meninas verem que os pais sabem criar algo bonito em comum. Ricardo sorriu. Juliana Silva, isso é seu jeito de dizer sim. É meu jeito de dizer vamos tentar. As aulas de piano foram mais difíceis que Ricardo imaginava. Os dedos dele, acostumados a datilografar rápido no teclado do computador,
ficavam rígidos e desobedientes nas teclas. Juliana era professora paciente, mas exigente. Não, Ricardo, dizia pela 10ª vez na primeira aula. Não é corrida. A música precisa de tempo para respirar. Mas é um dó maior simples, protestava, frustrado. Por que não consigo tocar mais rápido? E porque rápido não quer dizer bem, respondia ela sentando ao lado no banquinho. Toca devagar, mas com sentimento. As meninas observavam as aulas fascinadas. Para elas, ver o pai aprendendo algo da mãe era novo e empolgante. Pai, tenta como a mamãe, sugeriu Laura após uma semana. Ela sempre fecha os olhos quando toca. Ricardo fechou os olhos e tentou sentir a música em vez de analisá-la. De repente, a melodia fluiu mais suave, calma. Melhor, se animou Luana. Agora parece música de verdade. Após um mês, Ricardo tocava uma versão simples de Nana, de Brahms. Não era perfeito, mas era sincero. Quando tocava à noite para as meninas, elas ouviam embevecidas, como se fosse o concerto mais lindo do mundo. A gente poderia tocar algo juntos? Perguntou a Juliana numa noite. Ela olhou surpresa. Acha que está pronto? Eu não sei se um dia vou estar pronto. Mas quero tentar, Juliana. Escolheu uma composição simples, um duo onde ela tocava a melodia e ele a harmonia. Nas primeiras tentativas, ele se concentrava só nas notas, mas aos poucos começou a ouvir a música como um todo. É lindo, sussurrou Laura, parada na porta da sala. Como uma família de verdade devia soar, acrescentou Luana. Ali, algo clicou no coração de Ricardo. Não se tratava de execução perfeita. Tratava-se de criar algo juntos, de estar em harmonia, não só com a música, mas com as pessoas que amava. No dia seguinte, vieram notícias de São Paulo. As pontes familiares foram aprovadas pelo Conselho, e o piloto ia começar em um mês. Algumas techs do Rio se interessaram em parceria. Viu? Disse Juliana quando ele contou do sucesso. Dá para construir empresa em cima de amor, não só de dinheiro. Nossas meninas sabiam disso desde o começo, respondeu Ricardo. Nós, adultos, que tivemos que aprender. À noite, enquanto Juliana tocava piano e as meninas ouviam se preparando para o sono, Ricardo sentiu algo que não experimentava há anos, completo, sereno, caseiro. Juliana, disse baixinho quando ficaram sozinhos. Você acha que a gente poderia ser família de novo? Oficialmente? Ela olhou com um sorriso suave. Acho que já somos família, Ricardo. A questão é, estamos prontos para admitir isso para o mundo todo? Estou pronto para tudo que significa estar com vocês. Juliana se aproximou e o abraçou pela primeira vez em meses. Então acho que podemos começar a planejar o futuro juntos. 6 meses depois, o Teatro Municipal do Rio organizava um concerto beneficente Música Une Famílias. Juliana ia se apresentar como solista, seu primeiro recital público em 7 anos. Ricardo sentava na primeira fileira com as meninas, vestidas em seus vestidos mais bonitos. A mamãe tá nervosa? Perguntou Laura, vendo Juliana se preparar nos bastidores. Um pouco, respondeu Ricardo sincero. Mas principalmente animada por tocar para a plateia de novo. Quando Juliana subiu ao palco de vestido preto elegante, a sala inteira aplaudiu. Ricardo sentiu um orgulho tão grande que mal cabia na poltrona. Era a mulher de quem se apaixonara anos antes, mas ao mesmo tempo alguém nova, mais forte, mais confiante, reconquistada. Tocou a balada número 1 de Chopin. O mesmo peça do primeiro encontro deles. Mas agora a música soava diferente, mais madura, mais profunda, com uma nota de tristeza que virava alegria. Depois do concerto, com a plateia pedindo bis, Juliana foi ao microfone. Quero dedicar a próxima peça à minha família, disse, olhando direto para Ricardo e as meninas. As pessoas que me ensinaram que a música é mais bonita quando se compartilha. Tocou Für Elise de Beethoven, a mesma melodia que ensinara Ricardo em casa, mas adicionou interpretação própria, cheia de amor e esperança.
Quando acabou, Laura e Luana se levantaram primeiro, aplaudindo a mãe. Ricardo também se ergueu e atrás toda a sala. Era um triunfo não só de Juliana, mas de toda a família deles. Depois do concerto no saguão do teatro, um senhor mais velho se aproximou com um buquê de rosas. "Senhora Silva", disse, "sou diretor do Teatro Municipal. Poderíamos conversar sobre parceria permanente?" Juliana olhou para Ricardo com um brilho nos olhos. "Seria ótimo", respondeu. "Mas preciso consultar a família." Quando voltaram para casa, as meninas estavam tão empolgadas que demoraram para dormir, contando como se orgulhavam da mãe. Ricardo e Juliana sentavam na sala, ela ainda de vestido de concerto, ele de terno. "Você foi incrível", disse ele. "Esqueci como você fica quando toca." "Como você fica viva? Eu mesma esqueci", respondeu ela. "Por anos pensei que música era passado. E agora?" "Agora acho que é só o começo." Ricardo pegou a mão dela. "Juliana, você sabe que as pontes familiares estão chamando a atenção de investidores da Europa toda?" Que ótimo, Ricardo. "E sabe que as meninas viraram as crianças mais felizes que conheço?" Juliana sorriu. "Sei. E sabe que te amo mais que 7 anos atrás, quando nos casamos pela primeira vez?" Juliana se virou para ele de corpo inteiro. "Ricardo, sei que passamos pelo inferno. Sei que te magoei mais do que posso me perdoar. Mas sei que nos tornamos melhores pessoas, melhores pais. E acho que podemos ser melhores parceiros." Juliana ficou em silêncio longo, olhando nos olhos dele. "Isso são pedidos de casamento, Ricardo Silva." "Sim, mas não como os primeiros. Aqueles eram sobre futuro, planos, o que queríamos alcançar. Esses são sobre o presente. Sobre quem somos hoje, sobre o quanto nos amamos hoje." Juliana o beijou de leve. "Então a resposta é sim." De cima veio um gritinho de alegria. Laura e Luana escutavam a conversa toda, sentadas nas escadas de pijama. "Isso quer dizer que vamos ser família de verdade de novo?" perguntou Luana, descendo correndo. "Filha!" respondeu Juliana, abraçando as duas. A gente já é família de verdade. Agora só vamos lembrar disso todo dia." 1 ano depois, numa igrejinha pequena no bairro de Santa Teresa, no Rio, Ricardo e Juliana renovaram os votos de casamento. Desta vez a cerimônia foi simples, só família próxima, amigos e, claro, Laura e Luana como daminhas. Em vez de votos tradicionais, escreveram os próprios. "Ricardo", disse Juliana, de pé de frente para ele, num vestido branco simples. "7 anos atrás, prometi amor na saúde e na doença. Hoje prometo mais. Prometo verdade, mesmo quando dói. Presença, mesmo quando é mais fácil fugir. E música que vamos criar juntos até o fim da vida." Ricardo, de terno azul marinho com olhos marejados, respondeu: "Juliana, você me ensinou que sucesso de verdade não é o que conquisto, mas quem me torno, graças às pessoas que amo. Prometo que todo dia vou escolher nossa família, que nunca mais deixo a ambição substituir o amor, e que sempre vou lembrar que a música mais bonita do mundo é o riso das nossas filhas." Quando se beijaram, Laura e Luana jogaram pétalas de rosa e a pequena congregação explodiu em aplausos. Tia Wanda chorava na primeira fileira e até João Pereira, que viera de São Paulo, enxugava os olhos. Depois da cerimônia, a festa rolou no quintal da casa de Juliana, o mesmo onde as meninas construíram as primeiras memórias cariocas. Havia mesas longas cobertas de toalhas brancas, guirlandas de luzes iluminando o espaço, e num canto, o piano trazido da sala. "Vocês poderiam tocar pra gente?" pediu Laura no brinde. Ricardo olhou para Juliana. "Tem certeza? Com tanta gente. Com você, tenho certeza de tudo", respondeu ela. Sentaram no piano. Juliana começou All of Me, de John Legend, e Ricardo entrou com uma harmonia simples que aprendera no último ano. Não era execução perfeita, mas cheia de amor, e todos os convidados ouviram em silêncio. Quando acabaram, Luana correu para eles. "Foi lindo. Podem me ensinar a tocar como vocês?" "Claro", respondeu Juliana. "Mas primeiro você tem que aprender a ouvir a música que já está em você.
Quando o sol começou a se pôr, os convidados foram se dispersando. Ficaram só os mais próximos: tia Wanda, uns amigos e, claro, a família. As meninas, cansadas da emoção do dia, adormeceram num cobertor na grama. Ricardo abraçou Juliana, olhando para as filhas dormindo. Você acha que elas lembram daquele dia que fugiram para você? Perguntou baixinho. Acho que lembram diferente de nós, respondeu ela. Nós lembramos medo, caos, sensação de fracasso. Elas lembram que finalmente conseguiram juntar os pais num lugar só. Ricardo sorriu. Elas foram mais espertas que a gente o tempo todo. Crianças geralmente são. Sabem instintivamente o que importa. Quando todos os convidados saíram e as meninas foram levadas para as camas, Ricardo e Juliana sentavam na varanda, olhando o céu estrelado sobre o rio. Juliana, você já se arrependeu de me dar segunda chance? Nunca. Mas às vezes me arrependo de ter demorado tanto para a gente entender o que é amor de verdade. E o que é? Juliana encostou a cabeça no ombro dele. É escolher todo dia. Não uma vez, no dia do casamento, mas toda manhã ao acordar. É ver a outra pessoa como ela é e amá-la por isso, não apesar disso. Ricardo beijou o topo da cabeça dela. Então te escolho hoje, amanhã e todo dia que nos restar. Ao longe, ouvia-se o barulho da cidade, mas ali, no quintal pequeno deles, reinava a paz. O celular de Ricardo ficava desligado em casa. Pela primeira vez em anos, não checava à noite. As pontes familiares cresciam sem supervisão constante dele. Juliana tinha vaga fixa no teatro e as meninas eram as crianças mais felizes do Rio. Mas o principal era que Ricardo Silva finalmente entendera o que significa ser rico. Não era dinheiro na conta, mas riqueza de momentos com as pessoas amadas. Riqueza de risos, música, noites comuns com a família toda junta. Quando se levantaram para entrar, Juliana parou um instante. Ricardo, sabe o que é mais bonito nessa história toda? O quê? Que na verdade ela só está começando. Ele sorriu, pegando a mão dela. Então vamos escrever o resto juntos. E quando entraram em casa, onde as filhas dormiam, onde na sala o piano esperava, onde cada canto era cheio de amor e novas memórias. Ricardo sabia que finalmente estava onde sempre quis estar, em casa. Espero que essa história de hoje tenha te agradado. Se inscreva no canal para continuar acompanhando conteúdos assim. Deixa o like e comenta o que achou. Te vejo no próximo vídeo.